Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, separei para vocês a mais nova publicação de Shintaro Kago a chegar no Brasil, agora pela Dark Side Books, que é Pedacinhos, com essa belíssima arte de capa, bem chamativa, né? Inspirou inclusive a thumbnail aqui que vocês estão vendo no canal. A única ressalva que eu faço é o destaque para o nome do autor, até aí ok, mas o título, olha o tamanho, Pedacinhos, bem pequeno, particularmente não achei tão interessante. De qualquer forma, é uma opção da Dark Side. Nós temos aqui uma edição com um ótimo acabamento gráfico, ela tem um formato menor, né, próximo de um livro, capa dura, essa aqui é a guarda, com papel offset preto e branco. São 224 páginas ao preço de R$ 69,90. Nós vamos ter aqui uma história principal, que é do Maníaco Fatiador, e mais 4 contos que são histórias curtas. O Shintaro Kago é um dos maiores representantes do eroguro lá no Japão, que basicamente trabalha com o erótico e com o grotesco, e algumas vezes até com pitadas de humor. O Shintaro Kago, ele também consegue trabalhar muito bem com o body horror, que é aquele corpo modificado, ou no caso aqui, esquartejado, né, pelo Maníaco Fatiador. E ele vai entregar nessa trama principal 2 histórias paralelas. Uma que vai narrar esses assassinatos, quem estaria por trás disso tudo, o que acaba não sendo exatamente um grande mistério, e uma outra que traz ali uma certa metalinguagem, uma autoficção, onde o próprio mangaka se retrata dentro da publicação. Ele está passando por uma espécie de crise criativa, né? Assim ele começa a refletir sobre qual história ele poderia contar que fugisse ali do eroguro, que é basicamente a sua marca registrada. Mas aí a esposa dele intervém e diz que não, que ele deve escrever mais uma história desse gênero, né, que o consagrou. E aí nós vamos ter nessa autoficção algo muito legal, que é basicamente uma aula, né, de narrativa em quadrinhos. Ele começa a falar sobre filmes, sobre a literatura, o que pode ser utilizado em termos técnicos, né, para trazer o mistério, o suspense, o horror, enquanto nos quadrinhos nós temos uma mídia diferente, né, que trata de quadros, ainda que sequenciais, são figuras paradas. E aí ele começa a dar vários exemplos, né, que podem enganar o leitor, fazer sugestões que levem eles a conclusões erradas, de forma a trazer um suspense, um mistério ou até mesmo um plot twist. Então essa parte realmente ficou muito legal, bem elucidativa inclusive, e ele vai revezando, né, com a história do Maníaco Fatiador. E falando nele, nós temos aqui os personagens da trama, que são aqueles que trabalham numa lanchonete, e o Kotaro, né, que é um garçom, ele é, né, pelo menos em tese, você vai precisar ler a obra, o Maníaco Fatiador. Então é um cara que acaba colocando os seus instintos mais primitivos, talvez por conta de um trauma, sempre com vítimas mulheres. Ele separa elas aqui, ó, na região do quadril. E essa série de crimes que acontecem de forma mensal começa a chamar a atenção da polícia, já se sabe que existe um serial killer à solta, e uma das personagens, que também é garçonete, a Fujioka, ela gosta, né, dessas histórias criminais, então ela vai juntando peças e tentando descobrir, né, quem poderia ser esse assassino. Ela vai puxando aquele perfil criminal, tem 30 anos, tal altura, mora com o pai, mora com a mãe, essa questão, né? E a história vai sendo desenvolvida de uma forma realmente muito interessante, até, vamos dizer assim, 80% da história. Aí aqueles 20, a gente vai ter algo
que daí, né, a gente vai poder dizer que se encaixa justamente no grotesco, no bizarro, que é o gênero Eroguro, onde nós vamos ter, inclusive, nessa autoficção, né, do próprio Shintaro Kago comentando sobre a narrativa, que vai entrando numa espécie de espiral de bizarrices, de loucuras, e que não faz exatamente tanto sentido, não é plausível, não é verossimilhante. Então muita gente pode ficar um pouco decepcionado com essa parte final da história principal, o maníaco fatiador, tanto em relação, né, à questão envolvendo o maníaco fatiador, como nessa metalinguagem do Shintaro Kago, explicando ali, né, um pouquinho sobre como desenvolver uma história de mistério. Tudo acaba ficando cada vez mais bizarro, estranho. Eu não quero mostrar muito da arte aqui, né, para eventualmente não estragar a surpresa, mas é um trabalho artístico de bastante qualidade. Ele coloca cenas realmente pesadas, chocantes. É um estilo diferente do Junji Ito, por exemplo, que trabalha mais com o sombrio, até mesmo com o escatológico. Aqui você também encontra, né, mas de uma forma diferente. Aqui tudo é mais bizarro, chocante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Olha só. Depois nós vamos ter mais 4 contos. O primeiro deles é O Homem que Retornou. Basicamente estamos falando de um soldado que participou de uma guerra e acaba sendo cuidado pela esposa. Ela parece gostar muito dele, mas conforme você vai lendo a história, coisas nojentas acabam acontecendo. Olha isso, ela lambendo ele, todo deformado. Tem aqui, né, conforme vocês viram, cenas de sexo, cenas eróticas, né, na publicação. É um material voltado para maiores de 18 anos. É uma história bem bizarra, assim. Gostei desse conto aqui, tá? Aí nós vamos para Tremor, quando pessoas começam a sentir tremedeiras e não conseguem conter. Isso acaba se espalhando pela cidade e vai mostrando as consequências disso na vida dessas pessoas. Olha só. Em Colapso nós vamos ter uma mulher que tem uma certa obsessão. Ela desmaia, acorda. Achei uma história bem fraquinha, a arte também não me agradou muito. É uma história curta, nem dá para falar muito. E depois nós temos o último conto, Comichão, que vai mostrar uma história envolvendo vermes que habitam o corpo de uma garota que mora lá no Japão, mas que esteve na América do Sul. Ela foi picada por um inseto e começa a desenvolver essas larvas aí dentro do corpo. De uma certa forma é um comichão satisfatório, sabe? Aquela coceira gostosa. Gostei também, é uma coisa meio sinistra assim, sabe? E tem aquele lance do body horror, que mostra o corpo deformado, tal, uma coisa meio grotesca. Trabalho realmente bem interessante, galera, do Shintaro Kago, que me leva aí, né, a questionar, será que ele realmente apresentou um final da história principal que deixou a desejar, ou ele simplesmente seguiu o próprio gênero, né, que consagrou ele, que é o Eroguro? Então fica essa questão. Eu, particularmente, em termos de história, esperava um final mais interessante, seja da autoficção ou do próprio maníaco fatiador. Mas ainda assim, eu achei um trabalho de alto nível do Shintaro Kago, gostei bastante dessa publicação e é por isso que eu dou a nota 9 para Pedacinhos. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!